Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio, eu sou professor de gramática da Oficina do Estudante e vim falar com vocês sobre sintaxe. Sobre a sintaxe, tem um conceito bastante importante, que é o conceito de sujeito, que muitas vezes se confunde com a noção de agente. Então é bastante importante a gente conversar sobre isso. Quando a gente fala do sujeito, nós estamos falando da estrutura que tem uma relação direta com o verbo, né? Tanto que tem aquela pergunta que a gente vê no ensino fundamental, né? Quem fez ação, né? A gente consegue achar aí o sujeito. Uma característica importante do sujeito é que essa relação sintática que ele apresenta com o verbo é uma relação de concordância. Tanto que, se eu pegar o meu sujeito e colocar no plural, por exemplo, nós, automaticamente o verbo também muda. Então, nós quebramos, ele quebrou, as pessoas quebraram. Então essa relação sintática é característica do sujeito. Então no caso, se eu comparar essas duas orações aqui, ó, eu quebrei a janela, nessa oração aqui, o eu vai fazer o papel do sujeito do verbo quebrar. E nessa segunda oração aqui, o sujeito vai ser janela. A janela quebrou, então a janela tem uma relação direta com o verbo, então ela é o meu sujeito. Quando a gente fala sobre agente, a gente está pegando agora uma informação quem é o responsável por fazer aquela ação do verbo. Então, nesse caso aqui, o sujeito também está desempenhando a função de agente. Porém, não é porque é sujeito que automaticamente você é um agente. Nessa frase de baixo, por exemplo, a janela quebrou, nessa frase a gente não vê o responsável pela ação. A gente simplesmente vê um sujeito, que é uma estrutura da frase, que se relaciona com o verbo, mas nós não temos essa informação do agente. Então, quando a gente fala do agente, a gente está preocupado em mostrar quem é esse responsável por executar a ação dita pelo verbo. Eu posso muito bem deixá-lo explícito e posso usar uma forma que não mostre esse agente. Tá, mas Fabio, o que eu ganho com essa informação? O que eu ganho em mostrar o agente ou não mostrar o agente? Vamos pensar numa situação hipotética aí para a gente colocar isso mais próximo da realidade. Imagina que eu sou um jornalista e eu trabalho para um jornal que é sustentado pelo governo. Então, esse governo banca o jornal, então eu, enquanto jornalista, não posso usar informações que prejudiquem a imagem do governo, por exemplo. Porém, eu ainda tenho a responsabilidade de passar uma informação, passar a notícia da maneira como realmente aconteceu. Então vamos supor que a informação que eu queira passar seja: o presidente reajustou o preço da gasolina. Só que nesse caso aqui, a gente tem um sujeito que é o agente. Eu estou deixando a informação explícita para o meu leitor. Nesse caso, os leitores que vão ler esse jornal provavelmente vão se colocar contra o presidente, contra o governo, porque dessa maneira como eu coloquei, eu estou especificando e deixando muito claro quem é o responsável por esse reajuste. Então, o que eu posso fazer, pensando eu enquanto jornalista que vai elaborar essa manchete, eu posso muito bem reorganizar a minha frase a partir dos meus conhecimentos sintáticos para que eu dê a informação, mas não revele quem é o responsável por essa ação. Então, algumas maneiras que eu posso fazer são essas aqui, ó. O preço da gasolina foi reajustado. Perceba, eu tirei o meu agente, tirei o responsável e coloquei o foco agora no ato. O preço foi reajustado. Isso aqui você conhece como voz passiva. Lembra disso? A voz passiva, ela é um recurso que a gente tem para omitir esse agente. Um outro recurso seria eu usar um verbo impessoal, como o verbo haver, porque é um verbo que não exige sujeito, ele dispensa o uso do sujeito. Então eu posso tirar essa informação e focar naquilo que eu quero dizer. Houve um reajuste do preço da gasolina. Posso também usar um outro recurso, que é o recurso do sujeito indeterminado, que é colocar o meu verbo na terceira pessoa do plural, eu omito aquela partícula que seria o meu sujeito e deixo muito mais vago, deixo de maneira bastante generalizada. Reajustaram o preço da gasolina. Quem foi? Não me importa, mas eu revelei o fato que precisava ser revelado. E por último, eu posso usar um verbo que seja um verbo intransitivo, como a gente viu aqui. Um verbo em que eu tenha um sujeito explícito, mas eu não tenha o agente. Eu estou só falando do fato. O preço da gasolina aumentou. Por que essa noção de sujeito e agente ela é bastante importante? Nas leituras, na interpretação, o conhecimento gramatical ele vai ser essencial para que a gente consiga perceber marcas de manipulação. E cada vez mais a gente vê que os jornais, as fake news estão aí mostrando a importância da gente perceber como a nossa leitura
desfaz essas manipulações. Então, estudar gramática, entender esses conceitos te ajuda muito mais a ver como essas manchetes podem ser manipuladas. Fica a dica de hoje para vocês aí. Valeu, obrigado!